Olá, amigo internauta. Na nossa série de entrevistas em vídeo, trazemos ao blog Afresp o professor Eurico Marcos Diniz de Santi, professor da Fundação Getúlio Vargas. Ele foi juiz do Tribunal de Impostos e Taxas, TIT, de São Paulo, e é autor dos livros Lançamento Tributário, Curso de Direito Tributário e Finanças Públicas, Do Fato à Norma, da Realidade ao Conceito Jurídico, ambos da editora Saraiva. E é com muita satisfação que recebemos o professor aqui na sede da Afresp. Para a saudação inicial, passo a palavra ao nosso entrevistado. Obrigado, Tedu. É um prazer estar aqui com você mais uma vez, com o Valente, com o Moura Campos, falando para os auditores fiscais e sobre um tema que eu acredito muito e que eu acho que talvez seja a única saída para o nosso país, que é a transparência, na verdade, transparência fiscal. E transparência não é só um conceito, na verdade. Estudando em 2010 um projeto que discutia a reforma tributária no Brasil, a gente descobriu que os 3 principais problemas que ocorrem no Brasil e em todo o mundo, mas tipicamente no Brasil, eu me lembro de uma fala do Richard Burd, que é um especialista em Harvard, que passou 3 dias conosco e disse: Eurico, eu já vi todos esses problemas em todos os lugares do mundo. Eu sou uma espécie de Dr. House de problemas tributários, então eu conheço todos esses problemas de não cumulatividade, de complexidade, de guerra fiscal. Agora, eu nunca vi todos esses problemas num só país. É uma coisa incrível e realmente inimaginável. Então, acho que os nossos 3 maiores problemas são complexidade, em função das nossas dimensões, da nossa federação, de 3 níveis legais que nós temos: Constituição, Lei Complementar, Lei Ordinária. Guerra fiscal, um outro problema muito grave, que decorre de uma distorção política do nosso sistema. Então não adianta ter lei, existe lei já que proíbe a guerra fiscal, mas as pessoas descumprem porque os estados buscam ter autonomia política. Então você está, na verdade, incentivando o descumprimento da lei. Um outro problema é uma crise de legalidade e uma grande insegurança jurídica em que as empresas e os contribuintes têm por dificuldade de saber qual que é o sentido da lei. Então, para a gente entrar na conversa, a ideia da transparência, na verdade, é criar um canal de contato entre direito e democracia. Empoderar a sociedade no sentido de dizer à sociedade quem é que paga os tributos, e a partir daí eu começar um movimento para tentar resolver esses grandes problemas que circulam em torno de complexidade, guerra fiscal e insegurança jurídica. Como? Só para provocar vocês. Primeiro, em relação à guerra fiscal. A guerra fiscal, na verdade, decorre de uma série de ilegalidades acobertadas por privilégios e irresponsabilidades dos governantes. Ou seja, eu não sei qual que é o benefício de ter levado a Ford para a Bahia, se valeu a pena para a Bahia, se vale a pena para o cidadão baiano manter uma empresa por tantos anos, com tantos benefícios lá. Não sei se valeu a pena para a Ford também, não sei quanto custou isso para o estado de São Paulo. Então, é fundamental que nós, de alguma forma, conseguimos traduzir isso em informação, em dados para o contribuinte. Então, um dado que é fundamental, por exemplo, não meramente ter publicidade das leis tributárias, mas ter conhecimento de qual que é a eficácia, a efetividade da lei tributária. Saber quem paga tributo no Brasil. Então, eu tenho uma ideia, no Brasil inteiro, quem paga ICMS, quanto paga de ICMS, eu vou ter uma projeção eficacial concreta de como funciona a legislação tributária do ICMS no Brasil. Vou saber quem paga ICMS e quem não paga ICMS. Vou poder estar conectando benefícios do ICMS com financiamento de campanhas, por exemplo. Vou estar podendo produzir mais livre concorrência, mais igualdade, a partir das informações que eu tenho de um contribuinte. Por que ele paga ICMS? Por que esse outro não está pagando ICMS? E através dessas informações, eu vou ter um grande instrumento para combater a guerra fiscal também. Porque a guerra fiscal, na verdade, ela se oculta nessa simetria de informação em que eu oculto a legalidade. Então, eu posso ocultar a legalidade, eu posso ocultar um regime especial na gaveta. Mas
é difícil ocultar, assim, eu posso até fazer isso, mas é difícil ocultar, eu tenho essa informação dentro do Estado, se a pessoa arrecada ou não arrecada. Essa informação é pública. Aliás, a lei da transparência diz que todo lançamento de receita pública, a informação pública tem que estar na internet. Então é a única forma que eu tenho, efetivamente, de ter essa informação para poder ter um instrumento de combate efetivo à guerra fiscal, como nós estávamos conversando com o Moura, vinculando nome e reputação também do contribuinte. Ou seja, não só vou coibir a guerra fiscal dos governantes, mas vou coibir ilegalidades dos contribuintes também, não meramente com multas que depois são anistiadas, mas também através de outras formas de sanção social, que são muito mais fortes, como reputação e nome, marca que os contribuintes têm. Eurico, me permita aí apresentar aos internautas aí, dois entrevistadores que estão aqui também conosco, e são colegas agentes fiscais de rendas, o Antônio Sérgio Valente, que é economista e advogado, já aposentado e atualmente é escritor. O Antônio Carlos Moura Campos, bastante conhecido aí também na classe de agente fiscal de rendas, ele já foi juiz do TIT, do Tribunal de Impostos e Taxas, e atualmente ele é professor e consultor. Eu, Teru Macita, presidente da Associação dos Agentes Fiscais de Renda do Estado de São Paulo. Podemos prosseguir aí na caminhada. A nossa proposta é fazer um bate-bola aí, fazendo uma reflexão, aproveitando o potencial do professor Eurico, para que o Moura e o Valente possam aí serem os entrevistadores, não é? E procurar tirar o melhor proveito desses minutos que nós temos para com o professor Eurico. Tem a palavra aí, o Valente. Aproveitando a sua deixa final da sua apresentação, com relação à publicização dos AIMs, que essa transparência do AIM, ela existe hoje, é muito opaca. Hoje, quando um AIM é lavrado, sai apenas no Diário Oficial o nome da empresa, o CNPJ e o número do AIM lavrado, talvez o valor, ou alguma coisa assim. Mas não sai a acusação, não saem as provas, enfim, sai uma informação sumária no Diário Oficial. E o professor tem defendido que a publicização do AIM seja feita na íntegra, já desde o momento da lavratura. Já após a lavratura, ele se tornaria público, ele passaria a ser um documento público e deveria ser de conhecimento de todos. Mas eu faço aqui uma provocação, que é a seguinte: na prática, o que tem ocorrido muito é que muitos dos AIMs lavrados não prosperam no TIT. Caem, alguns caem até na sessão de julgamento e outros caem no TIT. Eu pergunto se não seria uma temeridade a gente expor uma empresa de bem, que teve uma lavratura, que depois que ela contestou e que essa lavratura caiu no TIT, ou seja, foi julgada improcedente. Se não seria uma temeridade a gente divulgar esse AIM antes do julgamento, porque poderia causar algum dano à imagem da empresa, um dano comercial, eventualmente um concorrente poderia fazer mau uso daquele AIM lavrado? Valente, excelente pergunta. Eu acho que esse momento também está servindo para eu abrir minha cabeça e canais de comunicação com vocês. O que eu percebo? Acho que tem dois níveis de resposta. Um deles diz respeito à legalidade. Demorou muito tempo para entender isso, mas a verdadeira lei que importa, há uma grande dualidade no direito entre teoria e prática. E a gente fica estudando anos, 5 anos, 10, 15, 20 anos, fica estudando códigos, estudando lei, a Constituição, quando não é isso que é aplicado na prática. Ou seja, há toda uma jurisprudência, uma série de conhecimentos, de percepções. Eu sei porque, quando eu fui ser juiz no Tribunal de Impostos e Taxas com o Moura Campos, eu parecia cachorro perdido em dia de mudança, que eu conhecia a lei, conhecia o CTN, conhecia a Constituição, mas não conseguia acompanhar as discussões que estavam acontecendo, porque tinha um outro saber ali que vinha da casa, vinha da experiência daqueles profissionais extraordinários que trabalhavam comigo ali, eu não tinha acesso a isso. Então, me parece que há duas legalidades. Uma legalidade é aquela que está na lei, que está no CTN, e outra legalidade de quem está rente à realidade, de quem trabalha no dia a dia, no chão de fábrica,
que vê o direito sendo aplicado na prática, em que consegue olhar ali o que dá direito a crédito físico, o que não dá direito a crédito, e é esse direito que importa, e é esse direito que acontece no mundo real e que vagarosamente vai sendo assimilado pela administração que importa. Então, o que me parece? Quando eu dou voz ao agente fiscal, e veja que interessante, o artigo 142 do CTN diz que o ato de aplicação de lançamento tributário é ato privativo da autoridade administrativa. Então, o judiciário é importante porque ele diz a voz do direito. O agente fiscal é importante porque ele diz a voz do direito. E é essa voz que importa. Então, primeiro, quando ele fala essa voz, a ideia é que toda a sociedade ouça essa voz para ter a voz de qual que é a legalidade que a administração pública aplica. Quando eu tenho essa primeira voz, ela é pública, eu vou induzir que todos os outros contribuintes fiquem sabendo dessa autuação, seja legal ou ilegal, essa é uma outra questão. Opa, tem alguma coisa aí. Vamos revisar nossas condutas, aproveitar a denúncia espontânea de forma a nos adequar a isso e não esconder essa autuação para daqui a 2 ou 3 anos, quando ela vai aparecer no Tribunal de Impostos e Taxas. Então, de um lado, tem o aspecto da voz da legalidade. Do outro lado, há um estudo interessante que chegou nas minhas mãos no semestre passado, publicado esse ano em Harvard, que mostra que das esferas decisórias, quanto mais instâncias eu tenho, mais eu torno irresponsável as primeiras vozes da legalidade. Então, dentro de uma estrutura em que eu tenho várias instâncias, a tendência de uma primeira instância que decidir se eu vou autuar ou não autuar, acaba sendo muito conservadora, no sentido de, na dúvida, eu acabo autuando e que lá na frente a delegacia, ou o tribunal, ou o judiciário vai revisar minha posição. Isso, na verdade, esse valor legítimo que você está se preocupando e contrapondo, ou seja, a insegurança, a incerteza do auto de infração, e esperar que uma outra instância permita essa divulgação, acaba, na verdade, fomentando uma grandiosa indústria do contencioso e da incerteza e da ilegalidade, que, em nome da busca de uma certeza em outra instância, acaba, de alguma forma, se omitindo em dizer antecipadamente a lei, como a administração diz, e, de alguma forma, acaba omitindo do agente fiscal a possibilidade de exercer a responsabilidade de dizer, de forma contundente, qual que é a legalidade aplicável para aquele caso. E o ideal, Valente, é que não haja nenhum auto de infração revogado, ou seja, quando tem uma voz uníssona do fisco se comunicando por todos os lados, ou seja, tem a gente fiscal aplicando ali, eu estou discutindo na imprensa, em todos os locais, aquela autuação, ele vai fazer aquilo com muito cuidado, porque, em primeiro lugar, está em jogo o nome dele, está em jogo a reputação dele, e está em jogo, ao mesmo tempo, o nome da empresa e a reputação da empresa. E aí eu consigo resolver a questão do contencioso, não no contencioso, mas antes do contencioso acontecer. Essa que é a ideia. Sobre essa última coisa que você falou, o que está em jogo quando há a publicidade do auto de infração é a reputação do agente do fisco e a reputação da empresa. Isto é verdade, realmente. E eu estou convencido de que, se houver essa transparência imediata, assim que o auto de infração for lavrado, haverá um aumento de qualidade extraordinário, que hoje, lamentavelmente, a meu ver, não ocorre. Como consultor, eu tomei conhecimento de alguns casos onde realmente eu fiquei profundamente mal impressionado, porque dá a impressão que não está havendo controle de qualidade sobre os autos de infração. Embora ele seja previsto uma portaria CAT 21/99, no estado de São Paulo, que prevê a existência desse controle de qualidade, dá a impressão que isso não existe. Tá ficando bonito esse diálogo aí. Deixa eu complementar com uma ideia, Tedu, e convocar os agentes fiscais de São Paulo, liderados pelo Tedu, por todos vocês aí, para fazer uma reflexão nesse caminho. A gente está entrando numa nova era, o mundo está mudando, eu acesso hoje em dia o que está acontecendo no mundo, horário, e-mail, uma série de questões importantes e relevantes através do meu celular, aqui tiro fotos, transmito para o mundo inteiro, ou seja, a gente está vivendo um outro mundo em que, se eu falasse de transparência através do Diário Oficial, não tinha relevo nenhum. Mas eu estou falando de transparência de colocar informação na web que eu consigo acessar em qualquer lugar do Brasil.
Então, São Paulo acaba assumindo uma responsabilidade não só de ser um líder em termos econômicos, de arrecadação, mas ser um líder de exemplo de legalidade também. E São Paulo está dando esse exemplo. Do Brasil, a gente tem um índice de contencioso que mede o contencioso em 27 estados. De 27 estados, só tem 11 que publicam as decisões em segunda instância administrativa. Então, que legalidade eu vou seguir se eu sequer sei publicamente quais são as decisões do órgão de segunda instância? Ou seja, de 27, só 11 publicam. São Paulo, à época que eu era juiz do Tite, não publicava também todas as decisões administrativas. Nesse avanço, São Paulo e Santa Catarina são os dois únicos estados que publicam também as decisões de primeira instância. Nós fizemos pedido da Lei de Acesso à Informação para o governo federal, pedindo acesso às decisões de primeira instância para pesquisar e entender essas decisões, a qualidade dessas decisões, que eu sei que são ótimas, e a resposta do Fisco Federal foi que não poderia revelar as informações porque feriria o sigilo fiscal previsto no artigo 98 do CTN. Então, é estranho, porque São Paulo e Santa Catarina já divulga há muito tempo e não tem esse problema de sigilo fiscal. O que a gente está enfrentando, vendo agora, na verdade, esse movimento, Tedu, é o que eu posso chamar de era da informação. É o que o Manuel Castells, que é um grande defensor dessa tese, dessa sociedade em rede, que hoje em dia se instala essa comunicação ponto a ponto, de todos olhando todos o tempo todo, e instala uma coisa fabulosa para a eficiência pública, Moura, que se chama governança em rede, em que eu posso estar fazendo governança, prestando contas o tempo todo para toda a sociedade, e coloca em crise e coloca em contraposição uma ideia muito tradicional de que o controle tem que ser feito pela própria administração. E abre para uma nova perspectiva democrática que o efetivo controle tem que ser feito pela sociedade. Ou seja, uma nova concepção que quem controla não é o controlador, mas é a sociedade. E eu tenho acesso para oferecer prestação de contas agora, que é através desse acesso de informática que eu tenho através da web e através do que se chama controle social. Então, a ideia poderosa por trás disso é trazer qualidade, trazer eficiência para a administração pública através do controle social da administração e espraiar isso como uma mancha de óleo por todo o Brasil, para as outras administrações tributárias, especialmente para a federal. São Paulo está dando exemplo nesse sentido. Eu diria, Eurico, que a questão da transparência ela é válida para todos os cidadãos, para todos os gestores públicos, e é o sinal dos novos tempos aí. E nós, como gestores públicos, temos que estarmos muito preocupados com essa questão da transparência e principalmente quando nós lidamos com a questão dos tributos. Então, a ideia eu considero interessante, temos que avançar, não é? E é uma forma da sociedade enxergar melhor dos dois lados, o que cada um faz, e dessa forma nós vamos avançando. Eu perguntaria ao Moura se ele tem alguma pergunta a mais a fazer. Eu já me manifestei favorável à sua tese de que deva ser dada publicidade imediata ao auto de infração, mas eu acho que concomitantemente a isso, deveria ser regulamentado o artigo 72, parágrafo 2º da Lei 6374/89, que é a lei do ICMS no Estado de São Paulo, que prevê a possibilidade de não lavratura do auto de infração em determinadas hipóteses, em nome do princípio da eficiência administrativa e da razoabilidade. Evidentemente que, quando nós falamos em eficiência e principalmente em razoabilidade, nós estamos nos referindo à possibilidade de não ser lavrado o auto de infração quando, principalmente, não existe prejuízo ao fisco. Hoje nós temos uma série enorme de autos de infração de alto valor sendo lavrados por infrações meramente administrativas e que poderiam ser corrigidas mediante uma notificação prévia. O auto de infração, na minha opinião, ele só deveria ser lavrado em duas únicas hipóteses. Primeiro, quando constatado dolo, fraude da parte do contribuinte infrator. Essa seria a principal hipótese de lavratura de auto de infração. Portanto, em termos de infração regulamentar,
não acho necessário, a não ser que o contribuinte, uma vez notificado, não cumpra aquilo que foi exigido pelo fisco. Aí sim, não corrigiu, seria então apenado com multa. E a segunda hipótese seria quando a posição do contribuinte sobre a legalidade diverge da posição do fisco. Eu parto do princípio que o fisco não deixou de exprimir o que pensa a respeito da legalidade. Mas o contribuinte tem o direito de divergir. Obrigado novamente pelas questões. Isso me volta, Valente, e vou entrar na tua questão também, Moura, para os limites do direito. Meu mestrado foi sobre lançamento tributário, que é um ato administrativo de interpretação e aplicação do direito, pretendendo nesse trabalho construir uma teoria do ato administrativo. E foi ali que eu percebi que, na verdade, que a verdadeira legalidade é o que se chama em direito administrativo motivo do ato administrativo, que é juridicizado pelo motivo legal, que é a interpretação do agente fiscal sobre toda a legislação tributária para aquele caso concreto. Enquanto eu, como professor, eu fico brincando de aplicar a lei do ICMS com a lei complementar de 87, com a Constituição e sistematizando com os alunos, o fiscal, num ato só, ele junta tudo isso e numa interpretação ele fala qual que é a interpretação dele, sistemática, aplicada àquele caso concreto. Então, isso é de uma preciosidade assim, incalculável, uma coisa que eu não tenho acesso em sala de aula para poder contar para os meus alunos como os agentes fiscais de São Paulo interpretam e aplicam em vários segmentos da economia a legalidade. Até para comparar como é isso em relação ao Rio de Janeiro, como é isso em Minas Gerais, como é isso no Nordeste do Brasil. Ou seja, no Brasil inteiro imperam em verdade diversas legalidades em função de diversos corpos fiscais, de diversos entendimentos, de diversos agentes fiscais. O fato, Valente, é que depois de trabalhar com o lançamento tributário, depois na tese de doutorado, trabalhar com decadência e prescrição, depois estudar reforma tributária e depois de me aventurar em outros caminhos interdisciplinares, tentando entender como é que funciona o direito, eu comecei a perceber cada vez mais, estudar teoria da linguagem, lógica, filosofia, que o Moura gosta, que o direito é uma caixinha de palavras, Valente, que na verdade mercadoria é uma palavra que cabe 1000 coisas. Até energia elétrica, que é bem incorpóreo, é mercadoria, e ninguém duvida disso. Na verdade, quem interpreta e dá o último sentido da palavra da lei é quem aplica a lei. Isso é o Wittgenstein, o segundo Wittgenstein, que fala sobre a pragmática, o plano pragmático da linguagem, é a aplicação concreta dada pelo utente da linguagem. Então, a principal legalidade, quem dá, é quem aplica a lei. E aí, uma armadilha que eu tenho dessa legalidade. Dentro dessa palavra mercadoria cabe o que eu quiser. Então, assim como sobre comunicação, cabe o que eu quiser aí dentro. Então, na verdade, há uma questão importante para ser colocada. Tá? O direito não é meramente a interpretação do direito. Eu tenho que respeitar o direito e o processo narrativo do direito construídos pelos escritores, pelos narradores que vão utilizando a língua e vão fazendo crescer esse patrimônio sobre o entendimento da legislação aplicada aos casos concretos. Então, isso tem que ser uma coisa do domínio público, tem que ser compartilhado dos fiscais, essa informação em rede sobre essa legalidade, para que eles apliquem essa legalidade e que eu tenha um fortalecimento da legalidade, e aqui tem um aspecto muito importante, uma redução de complexidade do sistema através do aumento de fluxo de informação. Posso ter lei complementar de 87, legislação complexa, um regulamento desse tamanho. Mas que eu sei, se eu importar um bem de Vitória e chegar aqui em São Paulo, eu vou ser autuado, e eu sei que sempre vou ser autuado, então eu tenho legalidade, eu tenho certeza. Então, na verdade, eu construo essa legalidade, eu construo essa certeza através desse ato de aplicação do direito. O mecanismo de... Tem uma armadilha na sua fala, o mecanismo de responsabilização funciona para coibir isso, na verdade. Então, a partir do momento que eu tenho todo esse domínio de informação, eu tenho acesso a todos os autos de infração,
Então, eu vou ter todo o repertório do que o Moura. Imagina eu ter acesso a tudo que o Moura já lavrou, o Zé Roberto Rosa, que você já lavrou, conhecer esses estigos, essa história do próprio fisco, como voz da legalidade, entendendo como ele funciona. A partir do momento que eu entrego esse livro para você, esse grande livro sistematizado na internet, eu te responsabilizo ao mesmo tempo. Vai lavrar auto-infração? Veja como todos lavram auto-infração. Não é meramente aplicar a lei do jeito que você quer. Então você tem que aplicar a lei de acordo com a tradição, que essa lei vem sendo interpretada pelo órgão e que é comunicada pela sociedade. Não posso interpretar de qualquer jeito. Eu tenho que respeitar essa interpretação, que com o tempo e com esses vasos comunicantes vai se tornando uníssona, outorgando cada vez mais legalidade e mais segurança, de forma a coibir tentativas inventivas, não é? Criativas em relação à lei. Se vem um auditor fiscal e vai lavar uma outra infração totalmente fora da curva, todo mundo sabe que o entendimento sedimentado é esse. Quando os auditores falam para o contribuinte segue o que os auditores disseram, segue o que os tribunais estão dizendo. Quando alguém destoa dessa voz, então ele tem que assumir a responsabilidade pelo seu ato. Então, ele tem que responder sim perante a empresa porque lavou uma auto-infração indevidamente. Ele tem que responder perante a empresa por ter desvalorizado a ação da empresa. E, ao mesmo tempo, ele está deixando de lavar a auto-infração, Pedro, para deixar de incrementar a indústria do contencioso, que o Estado não ganha com contencioso. O agente fiscal não ganha com contencioso. As empresas não ganham com contencioso. Quem ganha efetivamente é quem está... Advogados, grandes escritórios que estão fomentando e vivem nessa inexatidão, nessa incerteza. Quando eu posso deslocar essa função dos advogados, em vez de trabalhar com contencioso, trabalhar para fazer negócios, construir negócio, melhorar o Brasil. Ou seja, tem uma armadilha nessa convocação. E isso é uma coisa inovadora, na verdade, que está surgindo com todo esse processo de lei de acesso à informação. E aí uma experiência interessante que é australiana, Moura, trazendo o teu debate, a tua percepção, que foi delegado, foi juiz e sabe como isso funciona, há um cientista social que ajudou o fisco australiano chamado John Brathwaite, em que ele faz uma espécie de pirâmide de como deve ser o comportamento do fisco. Então, ele fala, contencioso é o pior caminho, é custoso, ineficiente, gera injustiças. Então, lavrar auto-infração, em última instância, primeiro tem que estabelecer diálogo com o contribuinte, trazê-lo para o caminho da legalidade, dar oportunidade para ele em relação à legalidade, não se preocupar tanto com punição. Aqui vem uma outra conversa de um economista americano chamado James Alm, em que já está falido o paradigma do crime. Não adianta punir. A gente já sabe que punição em direito tributário não funciona, porque o sistema político responde de uma forma agressiva e desmoralizante para os fiscais, que é através das anistias. Então, lavra auto-infração, vem a anistia e derruba tudo isso. Punir intenção, Moura, também é muito difícil. A gente que tem essa experiência, especialmente no Fisco Federal, em que as multas qualificadas em relação de dolo, fraude e simulação são de 150%, mas só que chega lá, quem é que vai provar o dolo, fraude, a intenção de uma empresa que é uma pessoa jurídica? Então, na prática, isso cai também. Então, o que a gente vem percebendo modernamente, cada vez mais, o paradigma do crime de punir não funciona. Eu tenho que entrar numa outra perspectiva de diálogo com o contribuinte, e aqui a importância dessa tua fala, Moura, de estar regulamentando esse dispositivo que permite ao fisco sair dessa armadilha, desse fetiche de legalidade, dessa impressão de que ele é um servidor dessa legalidade e, na verdade, ele se tornar um servidor da sociedade para, ao mesmo tempo, informar e dizer à sociedade qual que é a legalidade que ele, fiscal, entende que deve ser aplicada. Com isso, eu quebro as pernas do contencioso, eu não preciso mais consultar um advogado para saber se essa operação eu tenho risco ou não. Eu entro no site da Fazenda, talvez sistematizado pela Fresp, e vou saber que para aquela operação 100% das autuações dizem que é procedente ou improcedente, e aquela é a legalidade que vale. Eu não vou ter risco. E quem quiser sair daquele padrão de legalidade, que é o que importa, vai
está sofrendo riscos nesse sentido. Então, toda essa preocupação dessa nova administração australiana, que vem desde 2000, é justamente criar canais de comunicação para trazer o contribuinte para o seu lado, para entender o problema do contribuinte. Então, havia um problema de economia informal. Então, foi entender por que o contribuinte não quer pagar o tributo. Porque acha que se paga em dinheiro, não tem que pagar o tributo. Porque acha que o gasto público é indevido. Porque acha que as autuações são injustas. Então, primeiro, entender o contribuinte. E, na verdade, pensar que a função, e assim, há uma reflexão de fundo aqui, que a função do fiscal não é aplicar a lei meramente, como um fiel, um juiz do juízo final, aplica ou não aplica a lei. Que a gente sabe, mais uma vez reitero, a lei é uma caixinha de palavras, mas ela está servindo à população, no sentido, servindo ao contribuinte, no sentido de dizer qual que é a legalidade e, ao mesmo tempo, fugir o máximo do contencioso, criando padrões de legalidade e evitando autuações. Porque a autuação sempre é uma armadilha. Então, todos os métodos de compliance que podem ser muito inteligentes, na verdade, a própria ideia da publicidade do auto-infração, se eu tenho um setor qualquer, tá, que há uma indisposição ou um desalinhamento de legalidade com ele, eu lavro uma auto-infração, torno público, todos os autos de infração se acertam e se ajustam. O problema que nós temos hoje em dia é que o fisco acaba lavrando, o mesmo fisco lavra vários autos de infração, cada um com um critério diferente, e nem o contribuinte sabe disso, nem tem acesso disso. Eu só vou descobrir isso 2, 3 anos, 4 anos depois, no segundo grau de jurisdição. E daí eu estou, na verdade, induzindo mais 4 anos de litígio de todos os contribuintes em todo aquele tema, que podia ser resolvido na primeira autuação. Enfim, eu acho que tem um espaço muito inteligente de autuação aí, de atuação do fisco, que é justamente estar trabalhando, criando formas de diálogo, criando formas de regulamentação e, para a gente pensar em num outro movimento, a ideia de que o agente fiscal está para servir ao contribuinte e não simplesmente servir aos interesses da arrecadação. Está para dizer a legalidade, não simplesmente trazer dinheiro para os cofres públicos. Muito bem, professor Eurico. Muito boa essa reflexão. Eu entendo também que a lavratura do AIM seria a última instância da fiscalização. A fiscalização ela deve trabalhar no sentido da prevenção para evitar a autuação. E é o avanço da sociedade que vai determinar isso aí. A conscientização do cidadão da necessidade de ele recolher o tributo. Então eu vejo como a lavratura do AIM seria fazendo uma comparação com o policial que atira. O policial ele é treinado para atirar no caso de defesa pessoal em última instância. E o fiscal, ele também, nessa mesma comparação, ele deveria lavrar o AIM, mas numa situação de extrema necessidade. Não é? Deveremos sim trabalhar no sentido da conscientização, através da educação fiscal, através do exercício da cidadania, da conscientização da população, da necessidade de recolher esse tributo, para que esse tributo volte em termos de serviço para essa mesma população. O que o professor Eurico acabou de dizer é que nós precisamos criar um patamar diferente do que existe hoje. Quer dizer, isso que ele disse, um sistema tributário onde as informações circulem, haja um fluxo de informações constantes entre os próprios integrantes da administração tributária, entre os fiscais, isso evitaria o que ele chamou de inventividade que existe hoje. Criatividade fiscal. Criatividade fiscal. Ponto fora da curva. Isso diz tudo. Eu acabo de ver um auto de infração onde o fiscal, ele imputou a uma indústria de fertilizantes uma infração que nenhum outro fiscal antes encontrou no estado de São Paulo, que seja do meu conhecimento. Porque não há um precedente sequer. Então, houve uma inventividade flagrante nesse caso, e o contribuinte, logicamente, ele é obrigado a suportar todos os custos, né, que essa autuação está já implicando para ele. Então, se houvesse
um sistema onde a aplicação do direito seria feita com todo cuidado e com base nesse fluxo de informações, vamos dizer, sistêmico, nós não correríamos o risco de existir essa inventividade com todos os ônus que ela representa para os contribuintes. Moura, deixa eu fazer uma declaração aqui de um design que eu estou vendo aqui, dessa nossa conversa que eu não tinha pensado antes ainda. Num diálogo que eu fui ter em Minas Gerais, sobre transparência fiscal, aberto com os agentes fiscais, com vários funcionários públicos, foi me trazido, assim, na verdade, uma grande preocupação que o Valente tocou, que, na verdade, é a insegurança do agente público perante a aplicação da legalidade. E eu queria confessar que não é do agente público, é minha como professor, porque eu não sei que legalidade eu ensino em sala de aula. Porque, na verdade, eu nem sei qual que é a legalidade que está sendo aplicada de fato hoje no Brasil, porque eu não tenho acesso à informação a essa legalidade. Então, é para ter insegurança mesmo, porque, na verdade, esse monstro da legalidade nos causa insegurança. E essa insegurança se acrescenta, e é um problema, na verdade, me parece, o grande monstro, o grande fantasma para a transparência fiscal e a lei de acesso à informação, é que o agente público se sente incomodado por estar divulgando essas informações dos seus atos em face dos controladores e em face dos próprios contribuintes, que podem processá-lo, que podem acusá-lo em face desse jogo de informação. Nós damos aqui por encerrado este bloco e eu faço aqui meus agradecimentos ao professor Eurico pela disponibilidade do seu precioso tempo de estar aqui conosco, fazendo esta importante reflexão sobre o tema, e nós, então, convidamos o internauta para estar conosco para o próximo bloco. Então, agradecemos, professor Eurico, aí as considerações finais para esse bloco, e aí encerramos, então, este bloco e passamos para o próximo. Não, excelente, fazer que está excelente. No próximo a gente conversa sobre essa ideia de você deixar a legalidade ocupar seu espaço e aumentar o diálogo com o contribuinte, no sentido de estar prestando um serviço, não meramente aplicar a lei. Obrigado.